mesmo. Livra-me das muitas vozes. Meus pecados dizem que eu não posso, mas seguir-te, lembrando-me das quedas. Mas Jesus mostrou na cruz nada mais separa-nos nas vitórias e derrotas. Não só que eu sou, mas o que eu não sou. Vou seguir-te e usa-me pra glória. Todos os dias, até que eu diga: a missão se completou. Agora para a eternidade eu vou. És essência do amor, o autor do perdão. És a própria redenção, fonte da inspiração. Nas vitórias e derrotas, não só que eu sou, mas o que eu não sou. Vou seguir-te e usa-me pra glória. Todos os dias, até que eu diga: a missão se completou. Agora para a eternidade eu vou. És essência do amor, o autor do perdão. És a própria redenção, fonte da inspiração. És essência do amor, o autor do perdão. És a própria redenção, fonte da inspiração. Eu amo seu coração, eu amo seu coração, eu amo seu coração, eu amo seu coração, Senhor. Eu amo seu coração, eu amo seu coração, Senhor. Amamos o seu coração, amamos o seu coração. Misericórdia é o Senhor, paixão e compaixão é o Senhor, fidelidade é o Senhor, razão de toda glória é o Senhor. Amamos o seu coração, amamos o seu coração.
perdão, és a própria redenção, fonte da inspiração. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado, Mateus, pelo louvor. Toda a glória seja dada ao Senhor. Neste momento, queria compartilhar uma palavra com vocês em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é Espírito que dá vida. Como foi a nossa ressurreição semana passada, pessoal? Ela foi, geralmente, como é que é feita? Nós temos iluminação, fazemos uma festa, preparamos muita comida e temos apresentações de cada departamento, temos os corais, temos apresentações de outros departamentos também. É uma grande festa, cheia de luzes, cheio de risadas, pessoas falando Feliz Páscoa, Feliz Ressurreição. E essa seria o nosso domingo da ressurreição. Mas nós não tivemos nada disso. E eu penso que na época de Jesus foi assim. A manhã de ressurreição, só algumas pessoas souberam, e os discípulos nem sabiam o que fazer. Foi um domingo de calmaria, de silêncio. Assim foi o nascimento de Jesus, foi um silêncio, e só algumas pessoas sabiam do nascimento do Salvador. E assim também a ressurreição foi. Não foi essa ressurreição que nós comemoramos nos dias de hoje, mas como domingo passado, foi uma ressurreição em silêncio. Eu espero que vocês tenham experimentado essa ressurreição. Não é fácil experimentarmos esse tipo de Páscoa e domingo de ressurreição. Mas espero que vocês tenham experimentado essa ressurreição. Em vez de grandes luzes, o foco foi uma vela. Foi a luz de uma vela que poderia representar esse domingo da ressurreição. Por que que nós comemoramos essa ressurreição? Porque somos cristãos. Somos crentes. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Em quem cremos? Essa pergunta é muito fácil. É fácil de se responder. Eu creio em Jesus, no Deus que é triuno. Em quem eu creio é muito fácil de responder. Mas agora, deixa eu te perguntar uma outra pergunta. No que você crê? O que você crê? Não é uma resposta tão fácil de falar. Vocês concordam? Não é tão fácil de responder, certo? Em Romanos 10:9, lá responde no que cremos. Cremos em Jesus, em quem cremos.
mas no que você crê. Em Romanos 10, 9, assim está escrito. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se vocês verem aqui, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, declarar que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crer na ressurreição, você será salvo. E no verso 10, em seguida, ele dá mais uma ênfase sobre isso, de uma forma alternada, e ele está escrito assim: pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Aqui também, crer no coração é o quê? De acordo com o verso anterior, é crer na ressurreição, você é declarado justo, e aqui declarando com a boca que Jesus é o Senhor, sim, você será salvo. Então, o que o Paulo está falando aqui para nós é que nós temos que crer no Jesus ressurreto. Nós não podemos crer apenas no Jesus que morreu na cruz. O que vai nos salvar é a gente crer no Jesus que foi ressuscitado. Então, em quem cremos? Cremos em Jesus, amém. Mas nós não podemos parar aí. No que você crê? Você crê na ressurreição. Você crê que Jesus ressuscitou. Esse é o ponto que nós temos que chegar. Ou seja, não basta só crer na cruz. Paulo está enfatizando também aqui a ressurreição. Então, quando falamos que cremos em Jesus, isso pode também não ser muito claro. Crer em Jesus, mas saibam que nós cremos no Jesus que ressuscitou. E isso faz uma grande diferença, pessoal, porque sem ressurreição, cristianismo não existe. Essa é a grande diferença entre a lei e o evangelho, entre o antigo e o novo. Sem ressurreição não há salvação, de acordo com Paulo. Os judeus levavam um cordeiro e colocavam seus pecados no cordeiro, e o cordeiro morria no lugar da pessoa, e ele se libertava do pecado. Mas o pecado era resolvido? Claro que não, havia um limite. Cada caso era cada caso. Cada caso tinha a sua forma de se fazer o sacrifício. Se pecasse bastante, eles tinham que levar mais animais para pedir, para ser perdoado do pecado. Então o sacrifício resolvia o pecado, mas não resolvia o resultado do pecado, que vocês sabem muito bem que o salário do pecado é a morte. Esse era o limite do sacrifício do Antigo Testamento. Só resolvia o pecado e não resolvia o salário do pecado. Então Jesus leva os nossos pecados, leva sobre si os nossos pecados do passado, do presente e do futuro, e não é cada caso. Ele leva o pecado de toda a humanidade. E assim Jesus morre por nós. Ele que é imaculado, que não tem pecado, carregou sobre si o pecado de toda a humanidade e resolveu o problema do pecado. E depois ele o quê? Venceu a morte ressuscitando. Portanto, morrendo, Jesus resolveu a questão do pecado e ressuscitando, ele resolveu a questão da morte. E a ressurreição é muito importante. A ressurreição resolve o pecado e a morte. A ressurreição, ela completa o evangelho. Se você leva um evangelho que não tem a ressurreição, não é evangelho, pessoal. É porque a ressurreição aconteceu que o evangelho se completa. E é por isso que a ressurreição, pessoal, não é debate se milagre existe ou não existe. A ressurreição resolveu o pecado e a morte de vez. Não precisamos levar outros sacrifícios. Jesus resolveu o problema do pecado e da morte de uma vez por toda. Por isso que dizemos que sem ressurreição, o cristianismo não existe. Porque, pessoal, faz de conta que hoje descobriu que a ressurreição não existe. O pessoal chegou a uma conclusão
a arqueologia, os historiadores comprovaram que a ressurreição não existiu. Que os ossos de Jesus foram descobertos em Israel. O que deveríamos fazer? Coitados primeiro de mim e de vocês, né, que nos dedicamos tanto, né, por algo que nós acreditamos ser verdade. Mas se hoje não existisse a ressurreição, se isso fosse uma farsa, pessoal, a igreja não existe mais. E a Bíblia se torna apenas mais um livro e não revelação de Deus. É tão importante a ressurreição que eu estou enfatizando dessa maneira. Bom, mas o ponto que eu queria chegar é que Jesus ressuscitou. Mas e daí? E daí que Jesus ressuscitou? Ele morreu e ressuscitou. E é aqui que eu não queria parar também. E para isso eu queria ler novamente o versículo de hoje. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo. Mas o último Adão é espírito que dá vida. O primeiro Adão se tornou um ser vivo, ok? Se tornou ser vivente. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, se tornou espírito que dá a vida. Ou seja, Jesus é o espírito que dá a vida. Jesus não apenas ressuscitou e se ascendeu. Jesus ativamente, em nossas vidas, durante toda a história da igreja, ele é o espírito que dá a vida. Não é só simplesmente que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e ainda hoje, ativamente, ele é o espírito que dá a vida. E como é que vocês estão nessa Covid? Relacionamentos se quebraram, as lojas, com mais agora, até 10 de maio, com a quarentena. E as lojas, como é que estão? Os negócios estão se quebrando. O pai, como pai, está se quebrando. O pai que é provedor, que cuida da família, que foi colocado como a cabeça da família. Será que está quebrando? Temos medo de ser esquecido. E talvez essa Covid você vai pensar: cara, eu tenho esse valor de ser lembrado? Nem mesmo isso eu tenho. E não para por aí. O inimigo nos acusa, falando que você não pode, você é um fracasso, você vive, mas você é um morto ambulante, você não tem esperança, ninguém te ama, ninguém quer que você se restaure, ninguém tem expectativas de você. E essa acusação que o diabo vai colocando na nossa cabeça. Mas lembre-se que Jesus é o Espírito que dá vida. Ele não só morreu e ressuscitou, mas após a ressurreição, ele é um Espírito que dá vida. E ele abriu o túmulo, e ele vai abrir o seu coração, e vai entrar no seu coração. E você vai falar: Senhor, sai daqui porque eu estou morto. Mas ele vai segurar as tuas mãos, vai te tirar dessa escuridão da alma, vai dar comida, vai te acolher e vai dizer que você precisa voltar a viver. Saia desse lugar, saia dessa escuridão. Você não pode ficar assim. Ele é o Espírito que dá vida. Ressurreição é o dia que ele viveu novamente. Mas não para aí. Ele continuamente é o Espírito que dá vida a todos nós. E se com a ressurreição nós vivemos novamente com Cristo, não seria óbvio que ele também nos chama para ser agentes da vida, que dá sabor à vida, aonde as coisas começam a ganhar vida. Como está a minha esposa? Ela está viva? Como estão as minhas filhas? Elas estão vivas? Como é que está a sua amizade, seus amigos? Como é que estão os seus colegas de trabalho? Será que estão vivos? Se Jesus me tornou vivo, será que nós não também temos que ser esses fazedores de vida? Pessoas que dão vida, pessoas que dão gosto de viver, que tornam este mundo
pelo menos através de tantas dificuldades que existem, um lugar agradável para se viver? Essa é a função do sal. Dar gosto, dar sabor de viver. Dizer que há cristãos nesse mundo, pessoal, significa que viver dá gosto. E eu digo isso com certeza. Se cristãos não existissem nesse mundo, o que seria desse mundo? Pensa um pouco sobre isso. Se não fossem os valores, se não fosse essa vida que Jesus nos deu durante a história da igreja para os cristãos, o que seria o mundo de hoje? Seria um mundo sem gosto de viver, sem sabor para se viver. Quais seriam as réguas? Quais seriam, diria, os parâmetros para se viver num mundo onde cristianismo não existisse? Portanto, ser cristão significa que viver dá gosto, que tem um sabor ao viver. Com as nossas palavras, como é que estão as suas palavras? Como é que estão as suas atitudes? Como é que está o seu serviço de ajudar o próximo, de acolher o próximo, de lidar com as pessoas que estão ao seu redor? Você é um agente que está dando sabor? Será que suas palavras dão sabor de viver? Será que as suas atitudes dão sabor de viver? Será que a minha esposa, as minhas filhas, os meus amigos sentem sabor de viver ao me encontrar? E eu acho que esse seria o papel importante para nós como discípulos de Jesus que expressam o reino de Deus. E o que seria do Bom Retiro se não fosse a IMOSP? Não é? Não apenas a IMOSP, mas temos tantas outras igrejas. Será que o Bom Retiro não é um bairro que dá sabor de viver? Porque nós não estamos lá? Porque a igreja de Cristo não está lá? O sal, muitos pensam que é para evitar a decomposição, que não deixa a coisa se estragar. Mas esse não é o foco. Inclusive, se o sal perder o sabor, do que ela adianta? Então o foco aqui não é não deixar de decompor. O foco aqui é dar gosto nas coisas. E pessoal, nesse tempo difícil, tem pessoas que ainda tentam ser esse sal que é usado para não decompor. Jogam esse sal nas feridas ainda. E falam assim para nós: deixa eu ser o sal da sua vida. Pensa como você vivia antes da Covid. Pensa na sua atitude. Pensa como você fazia negócio antes da Covid. É por isso que Deus está te castigando. É por isso que Deus está dando essa provação para você. E eu estou simplesmente falando isso para você porque eu quero fazer o papel de sal na sua vida. Não me leva a mal. Porque por mais que você não goste de ouvir, é que eu não quero que você se estrague, que você se decomponha. Se você aceitar o que eu falar, você vai se dar bem. Mas o importante é que muitas vezes quando as pessoas falam desse jeito, elas falam com sentimento, né? Com uma emoção alterada. Mais por amor do que amor, elas falam isso para te julgar, porque não estão satisfeitas com você. E você sabe quando alguém fala com amor ou alguém fala com emoção alterada. E aquele papo se prolonga e chega naquilo, né? Na minha época, 5 anos atrás, isso já aconteceu. Eu já sofri isso. Se você quer desistir, quer morrer por causa disso que você está sofrendo, eu já teria morrido 3 vezes. Isso não é nada. E isso, pessoal, vai destruindo as pessoas. Esse discurso desse sal que serve para não estragar, destrói a vida das pessoas. Dá desgosto de viver, na verdade. Então, muita gente faz o papel do sal, achando que não é para decompor. Mas, na verdade, deixa as coisas muito mais doloridas. Eu queria trazer uma ilustração. Eu tentei procurar o nome disso e eu vou mostrar na foto, explica melhor. Esse negócio de colocar dois vasos num pau significa galão, lá no Nordeste. Eu não sei como os paulistas chamam, mas eu fui procurar na internet. No Nordeste eles chamam isso de galão. E é bem mais usado lá do que aqui, por causa da seca. E a ilustração diz que uma pessoa, claro, em
em um ambiente bem seco, toda manhã ele ia buscar a água lá no açude. E de um lado havia um vaso de barro rachado e de outro lado um vaso de barro perfeito, sem rachadura. E toda vez que ele voltava em casa, o vaso com a rachadura, ela voltava com a metade da água. E esse vaso rachado sempre se perguntava: caramba, por que que ainda este homem me usa? Por que que esse meu senhor, esse dono ainda me usa? Se toda vez que eu volto em casa, só trago a metade da água que ele colocou. E isso foi passando. E uma hora esse vaso perguntou para esse homem, que seria o dono dele, e perguntou: por que o senhor ainda me usa, apesar da minha rachadura? Das minhas rachaduras que eu tenho aqui. E esse homem respondeu: você não reparou em uma coisa. Você viu a estrada de volta que nós fazemos? Você reparou que no seu canto há muitas flores, há vida surgindo ali? Porque cada gota que você foi pingando ao longo do caminho foi vida, trouxe vida àquele local. Então, o que eu quero trazer nessa ilustração, pessoal, Deus não chama pessoas perfeitas. Inclusive, a perfeição, pessoal, isso nos incomoda. Pessoas perfeitas, eu diria que realmente é difícil lidar com pessoas perfeitas. É cansativo. E Jesus não chama pessoas perfeitas. Inclusive, pessoas perfeitas nem sentem a necessidade de Jesus. Mas o que eu quero falar aqui é que nós, como cristãos, somos pessoas que sabem da nossa falta. E apesar da nossa falta, Deus usa nossas vidas para dar vida aonde nós estamos. Então essa ilustração nos mostra: você não precisa trazer toda a água, mas sabe que essas rachaduras, elas servem de graça. Elas trazem vida ao local onde nós vivemos. Então nessa ressurreição, espero que esse Jesus entre em nossos corações, puxe, nos tire dessa escuridão da solidão, dessa escuridão, desse local da escuridão das nossas almas, e nos chame para a vida. E que nós também possamos ser agentes dessa vida, juntamente com Jesus. Essa Páscoa que passou, começou com uma luz de vela. E pessoal, às vezes muitas luzes assustam. Muito LED, muitas coisas piscando, né? Essa festa estrondosa pode assustar. Mas essa Páscoa começou com uma luz de vela. Foi em silêncio. É uma luz que ilumina a escuridão, mas faz com que as pessoas possam se achegar com mais facilidade. As luzes de LED, as explosões de luzes podem até afastar as pessoas, mas a luz de vela nos traz uma sensação de aconchego e as pessoas vão se chegando. E quando nos unirmos, um grande brilho surgirá, uma grande luz surgirá. Por quê? Porque Jesus é o Espírito que dá a vida. E esse Espírito, Ele nos deu para nós, para que nós também possamos dar a vida. E nos tornamos uma comunidade que brilha porque nós somos fazedores, nós somos pessoas que dão sabor à vida, que dão gosto de viver. Pessoal, ser cristão é isso. E eu queria que vocês buscassem por isso, juntamente comigo, com a igreja. O que a igreja nos ensina, o que a Bíblia nos ensina é que nós somos pessoas que amam, pessoas que dão a vida, que dão sabor a viver. Eu espero que vocês sejam esses agentes que dão sabor de viver. As pessoas que encontrarem vocês possam sentir o que é viver, como é gostoso viver em Cristo. Não paremos na Páscoa e também nem mesmo na ressurreição, como se fosse Jesus viveu e se acendeu. Não vamos parar por aí, pessoal. Saiba que esse Jesus que ascendeu, Ele é o Espírito que dá vida e Ele age hoje em nossas vidas. E espero que nós possamos viver isso, que essa graça seja vivida por cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, que nessa Páscoa e tudo que aconteceu, Pai, o pós-Páscoa, Senhor, nós possamos refletir
no sentido de que Jesus apenas não viveu novamente, que apenas não foi só apenas uma ressuscitação, Pai. Senhor, que realmente nós possamos dar as mãos, segurar as mãos, Senhor, nesse Jesus que entra em nossos corações e nos quer dar vida, Pai. Há pessoas, Senhor, vivendo em mentiras. Há pessoas que sendo acusadas, que a consciência acusa, que o diabo acusa, Senhor Deus. E, Senhor, nesse momento tão frágil em nossas vidas, que Jesus entre em nossos corações e que nós possamos segurar a mão de Jesus e experimentar essa vida que somente Ele pode nos dar, Pai. E, Pai, saindo, Senhor, mesmo que não sejamos perfeitos, que sejamos esses agentes que dão sabor à vida, que dá gosto de viver, Senhor Deus. Essas pessoas que dão a vida, Senhor Deus, como o nosso Senhor também dá vida, Pai. Pai, é muito difícil, Senhor, principalmente na família, nós sermos esses agentes, mas que o Senhor nos dê forças, que o Teu Espírito, Senhor, haja em nós, para que nós possamos ser esses agentes primeiro, na nossa família nuclear, nas pessoas que mais nos amam, que nós possamos amar essas pessoas e essas pessoas possam sentir vivas, porque nós estamos nessa casa. Pai, muito obrigado, que essa semana o Senhor cuide dos nossos jovens. Senhor, muita gente orando aí pela economia, 10 de maio, Senhor, se prolongou aí a quarentena. Cuida, Senhor, daqueles que, por causa da quarentena, teve que fechar os seus negócios e não tem uma fonte de renda, Pai. Pai, cuida, Senhor, dos nossos pais, Senhor. Cuida, Senhor, dê sabedoria, dê discernimento, Senhor. Dê criatividade, Pai, para que possa realmente, Senhor, de alguma forma, Senhor, não faltar o pão de cada dia em nossas mesas, Pai. Pai, esteja com cada jovem. Tem jovem procurando emprego, tem jovem que está bem situado, tem jovens aqui pedindo que o Senhor abra novas portas. Senhor, que o Senhor esteja realmente cuidando desses jovens. Tem jovens aqui buscando mais a Ti nessa quarentena, procurando mais conhecer a Tua palavra, Pai. Senhor, continua dando, Senhor, forças a esses jovens, que todo esse esforço, Senhor, não seja em vão, que o Senhor encontre em cada momento que estiver em meditação, que estiver em encontro com a Tua palavra, que estiver em encontro em oração contigo, Pai. Pai, cuida dos nossos jovens, Senhor Deus, na área mental, na dimensão física, espiritual, Senhor, sentimental, emotiva, Senhor. Cuida dos nossos jovens. E se há algum jovem aqui passando por necessidade, Senhor, que o Senhor nos avise, Pai. Nos avise de alguma forma, para que nós possamos ajudar, Senhor, a nossa comunidade, que é a nossa família. E é isso, Pai. Que o Senhor nos cuide por mais uma semana. E oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.